Mas... Posso tirar uma foto com isso aqui? Tá certo. Deve não estar brasileiro. Próximo, né? Tá. Criança na imprensa, razoável, decente, ajudaria muito. Se peço pra você, se não falar pra eles, eles detupam tudo no dia seguinte. Mas se não falar nada, eles mentem de qualquer maneira. Tá? É absurdo. Tá? É um absurdo. São da onde? São Paulo. Americana. Pouco, mano. Você é pouco, São mano? Paulino, tricolor. Pô, São Paulo parece que arrumou time, né, Estamos cara? chegando, Parece hein? que arrumou Estamos time, chegando, né? hein, presidente? Ganharam de quem agora? Com a venda? Foi pro Atlético. Arrumaram o time ali. O sul de Maringá, ele tem uma solução para os rapazes, isso é muito bom. Mas a vida inteira que a gente foi embarreado. Eu digo eu, minha família, segundo esse assunto, segundo, e eu tenho a solução para isso. Eu queria te apresentar. Eu vou tentar ir lá. A da moda, Não. conseguiu segurar essa onda Eu aí. vou tentar ir lá. Justiça em cima. Eu vou tentar ir lá. Eu mostro o mar, né? Eu vou começar falando. Vocês me entrevistaram ontem. Vocês viram que saiu nos jornais hoje? Não é culpa de vocês. Passa pelo fio do editor. Em nenhum momento eu fui e falei, acusei as ONGs. Suspeita. Acusou as ONGs sobre queimada na Amazônia. Certo. Problemas a gente vai ter também pela irresponsabilidade da imprensa no Brasil. É inacreditável que está escrito nos jornais. Para mim não é novidade. Estou tentando converter vocês, pelo menos, né? Falando como cidadãos brasileiros. Se for falar sobre linhas editoriais de jornais, é o fim do mundo. É inacreditável que a imprensa brasileira faz com o Brasil. Parece que não existe AAA, não existe interesse externo na Amazônia, aquela região é pobre, eles estão preocupados com índios. Nós vamos perder os 6 lagos, não vai demorar. Se perguntar para você que tem lá, com todo respeito, vocês não sabem. O editor também não sabe, mas vai criticar. O Brasil vai chegar à situação que está a Venezuela. É isso que a grande imprensa brasileira, grande parte da imprensa quer. E fica o tempo todo de picuinha. Vocês querem prova que estão queimando a Amazônia? Vou falar uma prova aqui para vocês. Que vai sair completamente distorcida amanhã na imprensa. Uma das imagens, uma pessoa de carro, está queimando a rodovia do lado todinho. O fogo exatamente da mesma altura. Dá para reparar o fogo da mesma altura, 1 quilômetro. Típico de queimadas feito como? Um cara com uma bicicleta ou motocicleta, uma vara, uma câmera queimando, pingando aquilo na beira da pista. Típico desse aí. Não estou defendendo queimadas, né? Nem dizendo porque sempre houve e sempre haverá. Não é isso. Né? Infelizmente acontece isso ao longo da vida da Amazônia. Agora, me acusar de Capitão Nero tocando fogo lá é uma irresponsabilidade, fazendo campanha contra o Brasil. Vocês acham, se o mundo lá fora começar a impor barreiras comerciais nossas, cai o nosso agronegócio, começa a dar para trás, a economia começa a piorar, a vida de vocês, editores de jornais, donos de televisões, vai estar complicada como a vida de todos os brasileiros, todos, sem exceção. Tá? Então é um suicídio que eles estão fazendo, a imprensa está cometendo um suicídio. Alguns falam para não parar aqui. Se eu passo direto, eu vou escrever mentiras. Né? Continua acusando do nada. Agora, a Amazônia é maior do que a Europa. Como é que você vai combater incêndio criminoso nessa área? E é criminoso. Apure, justifique se você está falando. Como? Você tem que só se pegar o cara em flagrante. Fora isso, você não vai pegar quem está tocando fogo lá. As ONGs perdendo dinheiro, com dinheiro que vinha da Noruega e da Alemanha para cá, estão desempregados. Tem que fazer o quê? Tentar me derrubar. Tentar me derrubar, é o que sobra a eles, mais nada além disso. Como a imprensa, tirei de vocês 1,2 bilhão de reais na publicação de balancetes. Não é maldade, é bondade e justiça para o empresário, que não aguenta pagar isso para publicar páginas e páginas de jornais, tá, que ninguém lê. Então publica no site oficial, na CVM, custo zero.
E estamos ajudando a não ter desmatamento. Porque papel vem de árvores. Pois estamos numa nova época, assim como acabou no passado o datilógrafo, né? A imprensa está acabando também. Não é só por questão de poder aquisitivo do povo que não está bom. É porque não se acha a verdade ali. Como já disse para vocês. Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Quando a gente muda isso, salva o Brasil. Não sou eu que vou para o espaço, vocês vão para o espaço junto comigo. Todo mundo vai para o espaço junto comigo, não vai ter exceção. Essa é a guerra que nós temos pela frente. Presidente, o porta-voz ontem falou que tinha denúncia. Olha só, você está... Quem poderia estar por trás desse incêndio criminoso, já que o senhor admite? São os índios. Então, quer que eu culpe os índios? Vai escrever os índios amanhã? Quer que eu culpe os marcianos? Não, presidente. No meu entender, um indício fortíssimo, que esse pessoal de ONG que perdeu a teta deles. É isso. Mas então, indício forte com base em Não se tem prova disso, meu Deus do céu. Ninguém escreve isso, vou queimar lá, não existe isso. Se você não pegar em flagrante quem está queimando isso, buscar quem mandou tu fazer isso, que isso está acontecendo, é um crime que está acontecendo. Mais ainda, Ministério da Justiça pode mandar 40 homens, dá para entender 40 homens para combater incêndio? Dá para entender? Não tem recurso. Chegou esse caos. Chegou no caos aqui, que foi? Presidente. Podem ser fazendeiros também? Eles Pode ser fazendeiro, pode. Todo mundo é suspeito. Mas a maior suspeita vem de ONGs. presidente, se Presidente, é um indício porta-voz fortíssimo ontem falou disso, que por que a gente tinha publicou denúncia. errado, então? O Claro porta-voz que eu falou. acusei diretamente ONGs. Eu estou suspeita de ONGs. Eu não estou buscando o responsável que está acontecendo no Brasil. Por que você não cobra dos governadores que eles estão fazendo? A gente procurou eles ontem. O que eles responderam? Nada, né? Faturam duas vezes, né? Não tem problema para eles, culpa o governo. E outra, não culpei os governadores do Nordeste. Eu culpei que tem governador no Nordeste, uma diferença enorme. E eu não vou acusar qual é, porque eu não tenho prova contra ele. Daí o cara vai para cima de mim, é isso que eu estou fazendo. Presidente, o porta-voz ontem disse que há algumas denúncias em relação a esses incêndios. O senhor poderia dar mais informações para a gente? Não, se eu falar nome, eu posso ser acusado de falsa denunciação, não sei qual seria. Mas isso está sendo investigado? É lógico que está sendo investigado. Não é fácil você ir atrás e responsabilizar alguém no Brasil. Você vê um cara matando o outro na pista e vocês publicam na imprensa. Suspeito de homicídio, o cara matou, tem vídeo, tem filme, suspeita de homicídio. É assim, daqui a pouco esse cara da ponte do Niterói, vão descobrir que ele era um estudante, que tinha brigado com a namorada, era um excluído da sociedade, um pobre coitado, que foi executado pela polícia. Vai chegar a esse ponto. Presidente, tinha recursos do Fundo da Amazônia que estavam sendo usados justamente para combater o foco de incêndio. O senhor acha que com esses cortes que os países europeus fizeram pode haver Olha, prejuízo dinheiro no bolso de ongueiro não combate incêndio em lugar nenhum, e nem replanta árvore. Mas O senhor acha que os incêndios na Bolívia têm a ver com o Brasil? Não, olha só, o que eu vi, eu tomei conhecimento que, em parte, o céu escuro em São Paulo é desse incêndio lá. Em parte, é isso aí. É sobre um imposto parecido com a CPMF. Ontem o ministro Guedes admitiu essa possibilidade. Ele falou que se for pequenininho não machuca ninguém. Eu vou ver a opinião dele. Tá? Se desburocratizar muita coisa, diminuir esse cipual de impostos, a burocracia enorme, eu estou disposto a conversar. Não pretendo, falei que não pretendo recriar a CPMF. Mas se for de fato, como ele falou, pequenininho... O que ele falou? O que ele complementou? A sociedade que tome uma decisão a esse respeito. Ele que falou. Ele pode falar, ó, eu vou botar 0,10% na CPMF e, em consequência, acabo com tais impostos. Não sei. E daí? Por isso que eu evito falar com vocês, você fala que eu recuo. Aí ele recua o tempo todo. Ele recua o tempo todo isso. Presidente, o senhor encontra hoje a Procuradora-Geral, Raquel Dodge. Ela é para discutir a sucessão dela? Ela está no páreo? Olha, ela, pelo que fiquei sabendo, ela quer falar comigo, eu estou aberto a todo mundo. Não sei o que ela quer tratar comigo. Foi pedido dela? Foi pedido dela. E eu estou de portas abertas para receber quem quiser falar comigo. Ela pode ser reconduzida ainda? Tudo pode acontecer. Ela está todos estão no radar. Já tem uma data para anúncio? Não. O senhor vai assinar a MP da TV paga? Naquela questão da... Eu vou ver, vou conversar com o Marcos Pontes, tá certo? Com detalhes, e daí a gente toma a decisão. Presidente, o líder Fernando Zena disse que a Lei Geral das Telecomunicações pode ser votada antes da Previdência. O senhor entende que isso é importante? Vai ser... Esse projeto de lei já é antigo. Para mim, tanto faz.
quer é resolver os problemas do Brasil. Quando a gente levanta uma nova bandeira, um projeto está na iminência de ser votado, ele pode ser atrasado, interesses variam, é um mundo, não existe um comandante dentro da Câmara, tem um presidente das duas casas, né, que ouve os líderes para tomar decisão, não é quartel, a Câmara não é quartel. O governo tem interesse em aprovar essa matéria rapidamente antes da presidência? Eu quero desburocratizar o Brasil, eu quero abrir. Ninguém, você fala assim que era ditador, né? Ninguém mais do que eu está dando liberdade para a imprensa. Ninguém, zero. Até o Marco Civil da internet lá atrás, tá certo? Eu fiquei preocupado com certos artigos aprovados ali, tanto é que eu votei contra essa proposta. Presidente, a senhora admite a possibilidade de privatizar a Petrobras até o fim do seu governo? Isso está sendo conversado? O ministro Onix disse que está É sendo uma ideia que estudado. agrada ao senhor? A ideia é abrir o Brasil, essa é a ideia. Isso inclui Petrobras? Você pode ver, diminui o preço do combustível nas refinarias. Na ponta, na bomba, não diminui. Anteontem eu tratei com 2 pessoas da Petrobras questões nesse sentido. Não é para privatizar, não. Questões nesse sentido de o preço na ponta da linha. Tem cartel, não tem, o que está acontecendo? Não é fácil você vencer esses grupos no Brasil, os mais variados possível, em todos os 4 cantos do Brasil, que trabalham em causa própria. Não quero acusar a Petrobras aqui, não, para não botar aqui, acusou a Petrobras de... Não é isso, é geral no Brasil. Problemas. É como eu já disse para vocês, pode aparecer uma corrupção no governo? Pode. A gente vai tomar as providências. O mais importante é a prevenção. Até agora não apareceu nada ainda, né? Não é que nós estamos escondendo nada. Não aconteceu. Os ministros têm preocupação, tá? Um ajuda o outro em havendo qualquer coisa errada, suspeita. Então, Por isso, tem que mandar concorda alguém embora. com a venda, presidente? Hã? O senhor É, Não Petrobras. vou concorda com a falar para possível vocês. privatização? Vamos ver a proposta que vai ser apresentada para mim. Mas já tem uma proposta em andamento? Não, vamos ver a proposta quando chegar para mim, daí eu falo. O senhor falou que Paulo falou Guedes com a mostrou ainda. Petrobras. Presidente, o senhor falou que falou com pessoas da Petrobras a respeito de como o preço chega na ponta. O senhor poderia dar mais detalhes? Não, eu quero saber por que diminui o preço na refinaria, né, que está diminuindo, e na bomba não diminui. O que está acontecendo? O que tem que fazer para esse preço chegar na ponta? Está havendo cartel? Não está? Não sei. Tá? Não posso acusar assim sem ter mais informações. Agora, é uma realidade. Não tem diminuído o preço do combustível na bomba, ponto final. É a realidade, não é? Isso não pode Agora, ser quando visto aumentam como... um delta X qualquer na refinaria, imediatamente na ponta da bomba aumenta de novo. Isso não pode ser visto como uma interferência do governo na política de preço da Petrobras? Interferência na política de preço. Pelo amor de Deus, com todo respeito, que pergunta, né? É uma estatal? Qual o objetivo? Qual o fim social? Qual o objetivo da estatal? É uma estatal, É mas atender melhor a população. Em nenhum momento eu falei abaixa o preço aqui, lá, acolá. Em nenhum momento eu falei isso aí. É uma coisa que é a percepção que o povo todo, nas minhas mídias sociais, tem reclamado. Presidente, de que está adiantando eu anunciar de 15 em 15 dias, baixou 10 centavos o preço do diesel na refinaria. E lá na ponta, na bomba, não baixa nada. Essa é a preocupação. Isso não é interferência. Eu quero saber o que está acontecendo. Ó. Presidente, para não ficar em Agora, troca... se um dia eu demitir alguém da Petrobras, é interferência. Me elegeram presidente para quê? Para manter a turma da Petrobras do PT que estava lá, é para isso? Ou eu não posso trocar nome de ninguém por aí agora, que tudo é interferência? Presidente, só sobre para a manter as mesmas cúpula pessoas? toda. Pô, eu não devia ser presidente, pô. O presidente Temer trocou a cúpula da Petrobras. Não, trocou, eu não sei qual a intenção dele, tinha essa intenção, tinha problema na Petrobras, trocou. Mudou o ministro da Justiça na época, trocou o delegado-chefe diretor-geral da Polícia Federal. Qual foi a reação da imprensa? Normal. Presidente, Trocava-se ministério como coisa mais comum em qualquer solavanco do governo. Via manchete, mandei ele levantar para manter manchete dos jornais. Partido tal ganha o ministério, tal partido tal, que coisa normal. Isso era governabilidade para vocês. Entregar ministérios para interessa para quem? presidente, para a gente deixar bem claro, o governo estuda ou não a privatização da Petrobras? Estuda tudo, pô. Tudo o governo estuda. Né? Estamos se preparar para qualquer coisa. Mas da Petrobras como um Estuda todo, tudo. presidente? Estuda privatizar qualquer coisa no Brasil. Tudo é estudado, tudo é Então- levantado, tudo é discutido. então não tá privatizar, descartado. você vai ter que analisar o custo-benefício, o que é bom para o Brasil, o que não é. Então não está descartada a possibilidade de privatização da Petrobras? Tudo você pode ser estudado, cara.
Você vai sancionar sem vetos o projeto que ampliou a posse de arma de fogo em propriedade rural? Eu não vi, que foi ontem à noite, fiquei sabendo, foi ontem à noite. Então ontem à tarde tive com o Rodrigo Maia, conversei com ele sobre esse assunto. Eu não vi a extensão. Tem outro projeto lá de posse e porte de arma de fogo. Eu só posso dar a minha opinião final depois que o projeto saiu do Congresso, está vindo para mim. Isso não pode ampliar, por exemplo, a violência no campo? Você já tem violência no campo? Você quer a violência por parte do MST vai aumentar se não der porte para o cidadão de bem. Se tirar completamente a arma do fazendeiro, aí vai aumentar a violência. Presidente, o MST para mim é um grupo terrorista. Se depender de mim, eu enquadro o MST, as suas ações como terrorismo. Imagine você no campo, aquele bando invadindo, com foice, com tudo que tem direito nas mãos. Comete barbaridade. É comum você ver cenas de violência contra o produtor, contra idosos, toca fogo na fazenda, depreda o patrimônio, come os animais. Isso é democracia? Isso é liberdade? Pelo amor de Deus. Então, para nascer um projeto meu, certo? Se o Congresso vai aprovar, não sei. A propriedade privada é sagrada e quem entrar tem que ser recebido a tiro, pô. Ponto final. E assim é na tua casa, teu apartamento, se alguém na tua casa, tua família, você vai fazer o quê? Vai deixar ele fazer o que bem entender com a tua família? Você tem que ter uma reação. Até esse episódio do Rio de Janeiro agora é um exemplo. Aqui, quem fizer algo semelhante, o fim vai ser o desse cara que foi morto lá. Porque não queríamos, né, com toda certeza, o governador não queria que acontecesse o mesmo do ônibus 174. Só para esclarecer, o senhor disse que está para nascer um projeto, se o Congresso vai aprovar, não sei, um projeto para enquadrar o MST como grupo terrorista? Não, isso é outra coisa à parte. Quando nós aprovamos o projeto do terrorismo passado, teve uma vírgula. Se nós aqui agora fôssemos no aeroporto aqui e tocasse fogo no avião, tá ok? Vamos supor. Hipótese, tá ok, imprensa? Hipótese. A manchete amanhã que nós vamos tocar fogo no avião no aeroporto. Pode. Nós seríamos enquadrados como terrorismo. Agora, se nós fôssemos do MST, isso não seria terrorismo. Tem uma vírgula lá, exceto ações praticadas por grupos sociais. Grupos sociais. Se vê muito, principalmente no sul do Pará, por exemplo, onde há um conflito muito caracterizado, são líderes de trabalhadores rurais sendo assassinados e executados muitas vezes por organizações formadas por fazendeiros. Na medida em que se amplia e o senhor, por exemplo, acaba incentivando o combate à violência contra o MST, isso não pode provocar um aumento da violência contra trabalhadores rurais? Você já morou em fazenda? Já morou em fazenda? Já se imaginou o MST invadindo a tua terra? Já imaginou? Qual é o teu sentimento? Né? Saber que tudo que você fez ao longo de décadas vai para o espaço. Qual é o teu sentimento? O sentimento é o mesmo de quem tem um apartamento, uma casa invadida pelo pessoal do MTST. Se a gente, eu estou falando em botar na lei, se o Congresso não aprovar, paciência, vamos continuar invadindo. Vocês já leram a emenda à Constituição 81? Trabalho escravo? Aí vai botar na manchete. Bolsonaro é contra. Bolsonaro é a favor do trabalho escravo. Só botar na imprensa amanhã. Leia a emenda à Constituição 81, interprete-a. Se coloque na situação do proprietário rural ou urbano, que se aplica por todo lado. Vê se pode uma emenda à Constituição dessa aí existir. Inclusive, agora vem o lado do ativismo judicial. O ativismo judicial. Considera-se, alguns juízes, são todos, alguns, que o trabalho análise de escravidão é escravo. O que é análise de escravidão? Vá na OIT. Trabalho análise, um montão de coisa. Qual é a pena? Expropriação do imóvel, urbano ou rural. Uma família que às vezes está há 200 anos, né? Passa de pai para filho, produzindo. A propriedade está no nome de uma pessoa, de todo mundo. Daí, análise de escravidão. Vale a pena explicar. Quantas vezes, né, tem uma notícia que a mulher fala que não sabe se está grávida ou não está. É comum acontecer. Vai uma fiscalização na fazenda, está uma mulher pulverizando a fazenda. Tá? Com a maquininha nas costas pulverizando, com todos os equipamentos. Vá que se faça o exame de gravidez e esteja grávida. Isso é trabalho análogo à escravidão. Pena para aquele fazendeiro que tem 1 milhão de hectares ou que tenha 1 hectare. Expropriação do imóvel para fim de reforma agrária. Sai 30, 40
pessoas da mesma família, que estão há 100 anos trabalhando, né? Ou 200 anos, tem lá, do tataravô dele, vai para morar para debaixo da ponte, isso é justo. Emenda constitucional de 2014 colocou-se em risco a propriedade privada na lei. Se a propriedade privada não for um dos pilares da democracia, o que é? Qual a primeira ação quando se instala uma ditadura no país? Acabou a propriedade privada. Pô, será que o pessoal não consegue entender o que está acontecendo no Brasil? Não consegue entender? Olha a Argentina, que está acontecendo lá. Nós não podemos chegar em 2022 sem a Argentina voltar a turma do Foro de São Paulo. Que o objetivo final é roubar a nossa liberdade. Dá para entender isso? Será que é difícil a imprensa entender? Os editores, são vocês, entenderem o que está acontecendo no Brasil? O aparelhamento não é só de pessoas, é de leis. Como, por exemplo, eu quero que o Rio de Janeiro saia do buraco. Posso arranjar alguns bilhões por ano no Rio de Janeiro. Mas tem um decreto para ser revogado, como é ambiental, tem que ser uma lei. Se eu mandar o projeto para lá, imagine o mundo, né? Ele quer acabar com o meio ambiente da Baía de Angra. Hoje em dia, não se preserva meio ambiente na Baía de Angra. Não tem gente para fiscalizar. Que é 61% do território brasileiro. Você não pode fazer nada. É preservado. E se a gente botar lá fazer de lá um grande centro turístico, vai ser preservado e vai faturar bilhões por ano. Em vez de nós gastarmos aí uma fortuna no turismo fora do Brasil, pode gastar aqui dentro. Mas essa psicose ambiental não deixa de fazer nada. Olha a foto do Rio Ribeiro em São Paulo, cidade de Cananéia, Iguape, Ilha Comprida. É a mesma coisa. Estação Ecológica da Jureia. Eu não quero acabar com o meio ambiente, eu quero salvar o Brasil. Se é para fazer a mesma coisa que fizeram até agora, o povo tinha que ter votado outras pessoas, mas o povo está com a gente. A minha base é o povo. A pressão é enorme, né? Quem vai ser o futuro chefe do PGR? Quem me visita, não interessa, né? Já lei pancada em tudo quanto é lado. Esse é petista, esse é da turma não sei do que, não sei o que, não sei o que, amigo do Flávio. Virou um montão de procurador, agora é amigo do Flávio. Certo? Vamos escolher na hora certa. Eu não quero uma pessoa que seja 10 numa coisa e 0 no outro. Eu quero que seja 7 em tudo. Para poder equilibrar. Não podemos ter uma pessoa lá preocupada apenas com uma coisa. Esquece o meio ambiente, esquece o combate à corrupção, esquece a questão das minorias, tá certo? Tem que buscar solução para tudo isso. E um PGR é uma pessoa tão importante quanto o presidente da República. Tem poderes enormes. Agora, na hora certa eu vou escolher o nome. Ou acredito em mim ou não acredito. Paciência. Vamos lá, presidente. Vamos lá. Geral da PF, que é uma escolha exclusiva do presidente. Minha lei. Se eu trocar hoje, qual o problema? O senhor está pensando em trocar? Se eu trocar hoje, qual o problema? Está na lei. Eu que indico e não o Sérgio Moro. E ponto final. E o senhor está considerando essa possibilidade? Qual o problema se eu trocar hoje ele? Me respondo. A gente só quer saber se o senhor pretende. Você vai ficar querendo saber. Tá? Que é decisão minha. A hora que eu achar correto. Ou, olha, se é para não interferência, o diretor anterior, que estava lá com o Temer, tinha que ser mantido. O APF agora é algo independente. A APF orgulha a todos nós. E a renovação é salutar, é saudável. O Valeixo pode querer sair hoje. Tá? Não depende da vontade dele. E outro, ele é subordinado a mim, não ao ministro. Deixa bem claro isso aí. Eu é que indico, está na lei, o diretor-geral. Agora, uma onda terrível sobre superintendência. 11 foram trocados, ninguém falou nada. Quando eu sugiro um cara de um estado para ir para lá, está interferindo. Peraí, se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Aí não se discute isso aí. Eu quero o bem do Brasil. Eu quero que se combata a corrupção. Que faça a coisa da melhor maneira possível. Não estou acusando ninguém de fazer nada errado. Mas a indicação é minha. Por isso, elegeram o presidente da República. Se não pudesse ter ingerência, interferência, né? Chaltão interferência, né? Para mim é mudança. O nome desse teria mantido o anterior, o cara que foi nomeado ia ficar até morrer. Mas a e não é isso. Se o senhor pretende trocar o diretor-geral? Se eu for trocar diretor-geral, ministro que for, a gente faz na hora certa. Não pretendo trocar ninguém. Por enquanto está indo bem o governo. Agora, quando há uma coisa errada, chamo, converso e tento botar nas linhas. Então, hoje não tem possibilidade do senhor trocar o diretor Hoje? Nesse momento? Dia não. 22 hoje? Desculpa, nesse momento. Eu não sei. Por enquanto não tem. Certinho, não é ele, não é. Tudo pode acontecer na política.
Fala esses dias aí que eu desisti de o Eduardo ser indicado. Nunca desisti disso aí. Continua trabalhando, conversando. Também a votação dele vai ter um aspecto político, não é simpática a minha pessoa, pode votar contra. Tá certo? Mas o Eduardo é uma pessoa como outra qualquer, vai ser submetido a sabatina. E ele já falou que gostaria de sabatina aberta, para vocês, né, terem acesso. A gente vai fazer a sabatina aberta com uma live, inclusive, né, para todo mundo tomar conhecimento do que está acontecendo. Gostaria que o zelo que estão tendo com o Eduardo tivesse com todos os indicados para fora do Brasil, desde a época do PT. Igual o nome daquele cara que foi para Cuba, um petista que não foi reeleito, que foi para Cuba, ninguém falou nada. Tilden Santiago, um gordinho lá de Minas Gerais. Né? Por favor, nada contra os gordinhos, por favor. Associação de Gordinhos do Brasil, não me processo, eu não sou gordofóbico. Tá? E foi para Cuba e ninguém falou nada. Ser embaixador de Cuba, de esquerda, tá no paraíso, pô. Quem se ferra é o povo lá. Paraíso. Os demais embaixadores. Me aponte, levante o que os últimos embaixadores dos Estados Unidos fizeram para o Brasil. Nada. O gasto anual com a embaixada em Washington, procure levantar. Repito, quando tive a Dilma presidente ainda lá em Israel, tá certo? O embaixador foi para Palestina, para não receber lá os meus cumprimentos. Ele que devia me procurar para cumprimentar. Esse é o trabalho do embaixador, relações públicas. Safa aí, pessoal. Obrigada. Obrigado, presidente.